Oi gente, como vocês estão? Queria super agradecer a participação de todos, as perguntas foram ótimas, deixadas no outro vídeo. E hoje estarei aqui para responder todas, assistam até o final porque o conteúdo está incrível. Vamos agora para as perguntas. A primeira foi: quais as orientações para as pessoas que estão sedentárias em casa por conta da pandemia? Se você está sedentário, o interessante é você começar com algo leve e não começar com algo já intenso, forte, porque assim, existem vários aplicativos que dão listas de treinos, mas eles não estão adequados a todas as pessoas, porque a gente tem a nossa individualidade biológica. Um exercício que é adequado para um, talvez não seja tanto para outra pessoa, porque temos que também respeitar os nossos limites. E se você não tem aqueles equipamentos utilizados em academia para poder fazer os exercícios, não se preocupe. Você pode utilizar o que você tem em casa mesmo, como um lençol, uma garrafa de água, o próprio peso do seu corpo também. Pode utilizar 1 quilo de feijão, dentre outros. Só tome cuidado com o excesso, né? Que é um excesso para o nosso corpo, porque isso sim pode gerar prejuízos para a gente. A segunda pergunta é: como é feita a avaliação para iniciarmos um tratamento? Eu vou dar uma resumida, porque assim, a avaliação ela é extensa, mas ela consiste basicamente da coleta dos dados do paciente, todo o nome, a idade, o endereço, o número para contato. Depois a gente vai para o diagnóstico clínico, o que foi que o médico deu de diagnóstico para ele. A gente anota também a queixa principal, que é o que motivou ele a procurar um fisioterapeuta, o que é que ele está sentindo naquele momento, o que é que ele quer melhorar, qual é a queixa principal dele. A gente anota também o histórico da doença atual, que é como aconteceu, quando aconteceu. A gente vai anotar todo o relato do paciente desse histórico. E também como tem sido a evolução dele desse dia para o dia atual, né, que está sendo feita a avaliação. Além disso, também a gente investiga o histórico da patologia pregressa, que é o que esse paciente tinha antes de ter esse diagnóstico clínico. Se ele tinha diabetes, hipertensão, se ele tinha câncer. A gente investiga também o histórico familiar, se também tem na família dele algumas dessas patologias. O histórico social, se ele bebe, fuma, o que é que ele faz para se distrair, o que é que ele gosta. A gente avalia os sistemas tegumentar, cardiovascular, neurológico, respiratório e locomotor. Avaliamos também os sinais e sintomas, ver se tem alguma repercussão, que são os sons que a gente consegue identificar de anormalidades com as técnicas específicas que vamos realizar. E a ausculta, que podemos utilizar o estetoscópio e identificar como está o funcionamento dos pulmões, do coração, dos vasos e do abdômen. Aí, diante dessa coleta toda dos dados, a gente dá o diagnóstico fisioterapêutico, que é como esse paciente vai desenvolver, o que é que essa doença, o que é que a patologia dele impacta na atividade de vida diária dele. Estabelecemos os objetivos adequados para ele a curto, médio e longo prazo e vamos estabelecer as melhores condutas para aquele indivíduo. Como vocês podem ver, é algo bem complexo e com bastante detalhes. Dentro dessa avaliação também a gente utiliza testes específicos de acordo com aquela patologia que o paciente tem e além disso também colocamos os exames complementares, que é o que ele vai ter de informação sobre a patologia dele. Outra pergunta que recebi foi em relação à utilização do TENS e do ultrassom, se eu utilizo na minha terapia e se eu recomendo esses aparelhos. Não só o TENS e o ultrassom, mas como também o laser. Eu gosto muito dos resultados desses aparelhos. O que eu utilizo muito nas minhas terapias são o TENS e o ultrassom. Tenho tido resultados muito bons. Recomendo sim a utilização desses aparelhos, mas sendo profissionais capacitados e habilitados para utilizar, porque existem parâmetros adequados. E quando uma pessoa sem instrução vai manusear o aparelho, ela pode utilizar um parâmetro que não é adequado àquela patologia, aquele tratamento, e pode gerar danos àquela pessoa e agravos na situação, né? Então, nesse caso, eu não indico se a pessoa não tiver instrução ou não for um profissional para manusear esse aparelho. Outra pergunta recebida foi em relação à importância da fisioterapia nos pacientes com Covid-19. Normalmente a fisioterapia motora é a mais conhecida, mas a fisioterapia respiratória ela tem grande importância nesses momentos na UTI, porque quando a gente tem uma inflamação muito grande que é causada pelo coronavírus, os pacientes eles tendem a evoluir com a falência respiratória muito rápida. Então, a nossa avaliação nesse momento é muito importante. A gente vai ver como está o desconforto respiratório, se ele está desconfortável com a respiração, se ele precisa de um suporte maior de oxigênio,
se ele precisa de uma ventilação invasiva ou não invasiva, como está evoluindo aquele paciente. Mas tudo isso é conversado com a equipe multidisciplinar e dentro também da nossa avaliação. A quinta pergunta foi: como a fisioterapia influencia no nosso interior, na alma e na mente? Quando o paciente ele vai evoluindo no tratamento, ele vai melhorando a dor, que ele consegue realizar o que ele tinha planejado no início, como pentear o cabelo, segurar uma xícara, tomar um café, fazer uma comida, lavar uma roupa, que muitas vezes pra gente é muito simples, mas pra ele é uma grande conquista. Isso de certa forma influencia muito na autoestima dele, na visão, na imagem corporal dele, no seu dia a dia, influencia no seu interior e na mente, e atua de forma positiva de diversas formas na vida dele. A sexta pergunta foi: como é o lado humano da profissão de fisioterapia? Quando a gente vai atender um paciente, que a gente chega naquele local, que o paciente já está preparado, a gente não vai para tratar uma perna, um braço, um joelho. A gente está diante de uma história, de um ser humano que tem vida, que tem dores, não somente as físicas, como também as emocionais, que podem estar doendo muito mais. Ele tem família, ele tem toda uma vida, então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito respeito com isso. É a questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes o paciente, ele tá ali com você, mas ele quer mesmo uma oportunidade de conversar com alguém, ele está confiando em você. Então, o máximo que a gente pode fazer é ouvir, dar atenção, cuidado, que é o que ele precisa naquele momento. Claro que a gente não vai entrar na seara da psicologia. A gente pode também indicar um profissional capacitado para auxiliar ele nesse processo, mas é sempre tendo respeito, empatia e cuidado com esse indivíduo, com aquele ser humano que tem uma história, que merece ser respeitado e tem que ser respeitado sempre. O que muitas vezes a gente não encontra profissionais capacitados que saibam lidar com essa subjetividade na assistência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e parar um pouco, desacelerar e olhar para aquele indivíduo, aquele ser humano que está diante da gente. A sétima pergunta foi: quais são as terapias, as técnicas utilizadas na fisioterapia e as novas tendências? São inúmeras técnicas já utilizadas na fisioterapia, tanto as técnicas manuais, como os aparelhos de TENS, ultrassom, laser e outros milhões de aparelhos que são utilizados, depende muito da área da fisioterapia. E as novas tendências, a gente tem os trajes robóticos, que são estruturas externas muito utilizadas nos pacientes que têm dificuldade de locomoção, e quem vai manusear esse aparelho é o fisioterapeuta. Tem a realidade virtual, que são luvas e óculos, que também vai permitir esse paciente entrar numa realidade diferente, e o fisioterapeuta vai estar ali auxiliando nos movimentos adequados para aquele tratamento. Isso permite que a terapia ela fique mais dinâmica. E também tem a gameterapia, que é a utilização de games com a realização de movimentos também adequados, muito utilizados com crianças e adolescentes, porque muitas vezes a sessão de fisioterapia ela fica monótona, com os movimentos repetitivos. Então, com a utilização dos games, fica algo muito mais divertido e atrativo para esses pacientes. Então, gente, é isso. Eu espero muito que tenham gostado. É muito bom. Agradeço muito a participação de vocês, a interação, certo? Se inscrevam no canal para vocês terem acesso a mais informações de outras profissões, além de entretenimento e arte. E também me sigam nas redes sociais, que é @FisioTainaCalazans. Obrigada, fiquem com Deus.